Fala, minha gente, vamos falar sobre a derrota do Grêmio por 2-0 para o Ceará em uma partida onde você pode até culpar um ou outro jogador pelo resultado, mas sem dúvidas o principal problema, de fato, foi o Gustavo Quinteiros. É muito pior você ter um treinador comprometedor do que um grupo, do que alguns jogadores específicos, porque esses jogadores você pode substituir, trocar, testar alguma outra formação em alguma outra partida, mas quando é o treinador, o problema é mais grave na minha visão, pelo menos, porque já é o terceiro jogo seguido que o Gustavo Quinteiros entra sem um meio de campo, sem um jogador de referência para distribuir a bola. Ele entra novamente com três volantes, repetindo o esquema com Vidia Sante, Edenilson e o Camilo. Foi assim contra o Atlético Mineiro, que o Grêmio sofreu muito. Ganhou contra o Atlético Mineiro muito mais aos trancos e barrancos, como foi no meio de semana pela Sul-Americana contra o Luqueno. E olha só, o Grêmio contou muito com a sorte, porque o Atlético Mineiro principalmente perdeu um festival de gol. E o Luqueno também no Paraguai também perdeu várias oportunidades e o Grêmio foi muito ineficiente. E hoje, novamente, pelo terceiro jogo seguido, o Grêmio repete essa formação em uma partida onde podia sim tentar ganhar a partida, afinal o Ceará não é nenhum time espetacular, é bem organizado, tá não sei quantos jogos ali de forma invicta também, então é um bom time, é um time organizado, mas o Grêmio, pela camisa que tem também, pelos jogadores que tem, poderia tentar alguma coisa bem diferente do que a gente viu hoje, e o que a gente viu no primeiro tempo foi então um Grêmio completamente imóvel, ineficiente, e quando tentava fazer alguma coisa, se perdia rapidamente. Para vocês terem ideia o que eu anotei aqui, para ficar um pouco mais claro, o Grêmio quando tentava atacar tinha esses três volantes, nenhum tem uma característica de distribuir o jogo, você pode até discutir o Edenilson, mas também muito atrás, o Grêmio ficava com um buraco, e aí a principal jogada que era, quando não tem um jogador no meio de campo ali nessa zona vermelha que eu circulei, para distribuir a bola e tentar formar algum ataque com um pouco mais de consciência, o que acontece é o que o Quinteiros mais gosta. Não é balão, é lançamento de um zagueiro para os pontas. E é assim que o Grêmio tentou fazer o seu jogo, mas é um estilo de jogo que é facilmente percebido pelos adversários, especialmente pelos zagueiros adversários e os laterais também, que o Grêmio vai tentar a bola nas costas. Se o jogador tiver uma porcentagem a mais de percepção e ver que o Grêmio vai fazer isso a todo momento, ele vai anular praticamente todas as bolas. E foi assim que o Grêmio se comportou no primeiro tempo inteiro. Para vocês terem ideia, nesse gráficozinho que eu tô colocando também, que eu tirei até uma foto ali, o Grêmio... o setor que o Grêmio ficou mais com a bola foi o setor do Volpi, é o setor que está circulado no mapa de calor ali em vermelho. Depois no meio de campo, depois atacando mais com o Amuso, porque o lado direito do Grêmio é um desastre. Com Gemerson na zaga, com Igor Serrote na lateral direita e com Pavon no ataque, que pra mim é o pior dos problemas. Porque assim, a zaga, beleza, a gente já sabe que não tem uma grande qualidade com exceção do Wagner e Leonardo. E tomara que o Kahneman volte logo, porque pelo menos dos que a gente tem à disposição, me parece o mais confiável para tentar fazer uma dupla com o Wagner e Leonardo, embora ambos sejam canhotos, mas isso aí você tenta adaptar. Agora ali então do lado direito, o Igor Serrote ainda claramente me parece um jogador que não está pronto, afinal de contas, defensivamente peca muito o lado esquerdo hoje do ataque do Ceará. Cara, os jogadores passavam de viagem por ele. E é uma pena falar isso porque é um guri que eu quero muito que dê certo, mas assim, me parece que ainda não está pronto, e as notícias que vêm surgindo no meio de semana é que o João Pedro, que na minha visão é disparadamente o melhor lateral direito do time do Grêmio, virou terceira opção. E o João Lucas virou a segunda opção. Inacreditável isso, né? Mas... enfim, o João Lucas não entrou hoje. Quem entrou foi o João Pedro na direita já no segundo tempo e o time do Grêmio melhorou, veja só, porque o primeiro tempo foi um pavor, beleza. Um gol de pênalti ali do Pedro Raul numa jogada que você pode até discutir ou não se estava muito perto, enfim. A gente viu o Soteldo no passado ser campeão disso, vai carregando a bola de pertinho, chega dentro da área, tenta o cruzamento na direção da mão do adversário. Cara, é muito complicado em 2025 a gente ver os laterais, e aqui é uma falta de inteligência do Lucas Esteves, jogar com os braços abertos. O risco é muito alto, você pode discutir ou não, então, se não foi intencional, se foi intencional, se estava muito perto, mas assim, você assume o risco a partir do momento que você está com os braços abertos. Então era natural que a péssima arbitragem da Edna hoje, né, marcasse aquele pênalti, acabou marcando, então o Ceará faz 1-0 ali com o Pedro Raul, e o Grêmio, até acho que ainda... no final do primeiro tempo conseguiu pressionar um pouco, mas muito mais na base do vamos porra do que propriamente alguma coisa organizada. Veja só, no segundo tempo então o Quinteiros coloca o Cristaldo e o time do Grêmio melhora consideravelmente. Porque tinha o meio de campo, tinha uma referência no meio de campo que vinha buscar a bola, ia mais pra frente, se movimentava de um lado pro outro. Enfim, o Grêmio tinha um jogador de criação. Isso aí faz muita falta. E olha que eu sou um crítico do Cristaldo, já fui em vários momentos naquele apelido dele de jogador vagalume, porque não aparece muito, mas beleza, pega um pouco mais de dado estatística pra quem gosta de número. Cara, o time do Grêmio, acreditem, é melhor com o Cristaldo do que sem o Cristaldo. E tem uma diferença muito grande. A gente viu hoje jogando com esses três volantes no primeiro tempo como o Grêmio foi completamente ineficiente. No segundo tempo, então, o Grêmio ainda cria várias oportunidades. O time do Grêmio
aos poucos vai se soltando. No primeiro tempo também já tinha criado ali o Arezzo, teve 2 oportunidades, uma delas inacreditável, que ele perdeu o gol de cabeça depois do cruzamento do Amuso, e também uma outra onde ele foi tentar finalizar de fora da área, novamente numa roubada de bola do Amuso. Uma pena que o Grêmio perdeu ali no final da partida, torço para não ser nada grave. Mas enfim, um jogo onde o Grêmio pecou pelos seus erros defensivos mas principalmente também pela ineficiência no ataque, que apesar de ter melhorado, não foi suficiente para o Grêmio sequer fazer um gol impedido, por exemplo. Que por mais que tenha criado várias oportunidades no segundo tempo, especialmente, precisando do resultado, indo para cima de uma maneira um pouco mais organizada pela entrada do Cristaldo, o Grêmio não conseguiu colocar a bola na casinha, que no fim das contas no futebol é o que interessa. Seja como for, é o gol que conta no final, e o Grêmio isso não conseguiu fazer. O André Henrique até entrou no final, também teve uma oportunidade de cabeça, e o Grêmio aos poucos foi tentando construir as suas oportunidades, mas de uma forma onde a gente enxerga até uma preocupação. E eu já estou vendo alguns comentários aí de vocês sobre quem o Grêmio poderia buscar como novo treinador. Afinal de contas, agora o Renato já está no Fluminense, tem o Dorival Júnior, o Mano Menezes livre no mercado. Eu não sei qual desses que me assustaria mais, sinceramente. O Dorival, por mais que tenha feito bons trabalhos recentes, com a exceção da seleção brasileira, mas ganhou o troféu no Flamengo e também no São Paulo, mas assim, times que não convenceram muito. O Flamengo até mais organizado, mas o São Paulo, que ganhou aquela Copa do Brasil com o Dorival, cara, na base dos trancos e barrancos, pegando ali um Palmeiras na semifinal que estava capengando e também o Flamengo na final que também já estava num momento mais em decadência. Enfim, o Grêmio buscou um gringo, que era o que muita gente queria, mas não era um gringo europeu, que tem as ideias mais modernas, ditas aí por vários torcedores. Pegou um gringo aqui, um argentino-boliviano, que a gente tá vendo que teve um começo interessante. O Grêmio, por vezes, passava trabalho para ganhar dos times menores do Campeonato Gaúcho, todo mundo simplesmente se iludiu com aquele 5x0, 3x0, 4x0, 6x0, que o time do Gustavo Quinteiros aplicava no Campeonato Gaúcho. Quando chegou às fases de mata-mata, então a gente foi vendo ali passando nos pênaltis contra o São Raimundo, contra o Atlético, contra o Juventude na semifinal e no Grenal, na final, nem se fala, o Grêmio tomou um baile dentro da arena. Eu tava no estádio, eu vi o que o Grêmio sofreu naquela partida, especialmente nos pés do Alan Patrick, por exemplo, pela fragilidade de marcação que o time tem no meio de campo. Talvez ele tenha ficado com um pouco de trauma disso, colocou 3 volantes para ver se a marcação melhorava um pouco, mas você colocando 3 volantes que não tem nenhuma característica ofensiva, você mata também a zona de ataque, aí você aposta nesses lançamentos manjados. Para quem não sabe o que é manjado, é uma coisa que talvez já esteja um pouco saturada. Claro que é um esquema de jogo, o Grêmio tudo bem, ganhou 2 jogos assim, contra o Atlético Mineiro e contra o Luqueno, mas é uma coisa que o adversário vai pegar rapidamente. Como é que o tal time joga? É futebol profissional. Eles sabem como é que o time do Grêmio vai jogar. Lançamento dos zagueiros para os pontas, buscando o Pavon e o Amuso. Me parece óbvio que as estratégias vão se acabando e o Grêmio vai ter que ter mais competência e mais treinamento, principalmente, para fazer jogadas trabalhadas pelo meio, para ver se consegue fazer essas jogadas então de pé em pé, fazendo a bola chegar até a área. Mas enfim, eu não sei se o Quinteiros vai optar por esse tipo de partida, sendo que já é o terceiro jogo seguido então que ele tenta fazer esse esquema e agora não deu certo. Não que tenha dado nos outros jogos, mas o Grêmio venceu, contando com a sorte dos adversários em errar os seus gols. Com o azar deles, no caso, e sorte do Grêmio. Enfim, rapaziada, um resultado bem frustrante. Ainda tem a rodada de amanhã, o Grêmio deve perder mais algumas boas posições na tabela, e eu tô vendo algumas pessoas já fazendo ali uma projeção referente a faltar 42 pontos pro Grêmio fechar os 45. Cara, eu não quero ser pessimista a esse ponto, mas alguma coisa precisa ser feita. Não sei se uma demissão agora vai ser a solução certa, mas talvez seja. Não sei quanto tempo o Gustavo Quinteiros tem. Acho que a direção, se não demitiu depois da final do Gauchão, vendo o que viu, não vai demitir agora. Mas vale lembrar que na primeira rodada também já teve treinador demitido no Brasileirão. Tá certo? Rapaziada, acho que é isso que eu tinha pra falar com vocês então. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.